Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo relacionado aqui ao campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB e também o Centrinho. Na edição de hoje, vamos mostrar um livro que trata de um processo bastante importante de pesquisa, a revisão sistemática. Uma obra pioneira na língua portuguesa e que promete ajudar muitos pesquisadores. É assim que se apresenta o livro Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia. Escrito por um professor da FOB e um ex-aluno da universidade, a obra traz em quase 400 páginas as etapas fundamentais para garantir a execução desse tipo de trabalho. E para falar mais sobre essa obra, estamos recebendo aqui o professor Heitor Marques Honório, que é docente da FOB e um dos autores do livro. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. Antes da gente falar sobre a obra, eu queria saber um pouquinho mais sobre o senhor. O senhor é formado aqui na FOB, professor? Eu sou ex-aluno da FOB, né? Eu tenho DNA fobiano, né? Cheguei aqui em 1996 para fazer meu curso de graduação em odontologia e não sei explicar por que houve uma relação de amor à primeira vista com Bauru. Terminei minha graduação. O senhor é de onde, professor? Eu sou de São José dos Campos, né? Passei a minha vida toda lá. E aí vim fazer minha graduação aqui em Bauru. Quis continuar, fiz a minha pós-graduação, o meu mestrado e o meu doutorado aqui em odontopediatria, essa é a minha formação clínica, né, em odontologia. E quando eu terminei a minha pós-graduação, infelizmente tive que sair daqui, mas tive minha primeira oportunidade profissional na Universidade Federal de Alfenas, onde eu fiquei por 4 anos como professor da disciplina de odontopediatria. E retornei para cá em 2010, na FOB. Agora mudando completamente a minha área de atuação, trabalhando com uma disciplina chamada Metodologia de Pesquisa e Estatística, né? Enfim, então, na FOB eu estou em casa, a minha formação é toda aqui, né? Professor, o livro fala sobre revisão sistemática. O que é revisão sistemática, professor? Bom, Vitor, a revisão sistemática é um tipo de publicação científica, é um tipo de pesquisa científica que compila, que reúne uma grande quantidade de artigos científicos de alta qualidade para gerar uma conclusão única acerca de uma pergunta clínica inicialmente formulada. Para a gente entender melhor o que é uma revisão sistemática, eu preciso remeter à origem desse tipo de pesquisa, né? Ela foi, de maneira incipiente, concebida por um médico escocês chamado Archie Cochrane, que, enquanto servia as tropas inglesas na Segunda Guerra Mundial, ele foi feito prisioneiro de guerra. E enquanto ele tratava os prisioneiros de guerra como ele pediu ajuda a um soldado alemão, porque ele tinha um prisioneiro que estava com tuberculose, ele precisava de um auxílio no atendimento, e a resposta que ele teve do soldado alemão foi: não, eu não vou te ajudar, porque os médicos são inúteis. Essa reação inicial dele foi de revolta no primeiro momento, mas depois ele passou a se perguntar se realmente aquele soldado não tinha razão, porque ele se incomodava na época, enquanto médico, com a liberdade de escolha de terapias que ele tinha para os atendimentos dos pacientes. Isso incomodava, porque o que ele queria saber, entre aspas, era a verdadeira verdade. Não é possível que entre tantas terapias para tratar os meus pacientes não exista uma melhor, né? E aí, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, ele passou a se dedicar ao estudo dessa metodologia nas universidades inglesas e, de maneira incipiente, ele desenvolveu a revisão sistemática, que, de uma maneira simplista, nada mais faz do que coletar toda a história da ciência sobre um determinado assunto para gerar uma resposta única, mas altamente confiável com relação a uma dúvida clínica que se tenha, né? Então, uma revisão sistemática, ela gera, esse é o termo que nós usamos, um nível de evidência científica ou uma confiabilidade muito maior do que os artigos científicos ou as pesquisas científicas quando feitas de maneira isolada. Por melhor que seja o método, por melhor que seja a estratégia, a revisão sistemática sempre gera uma evidência muito mais forte, muito mais robusta acerca de uma dúvida clínica que o profissional tenha. Por que é conhecido como um estudo secundário, professor? A revisão sistemática é um estudo secundário porque ela não trata, ela não produz dados primários. Uma pesquisa que produz dados primários é um estudo isolado que cuida de coletar dados dos pacientes. Então, se eu quiser fazer um estudo clínico randomizado, que é o segundo tipo de pesquisa que gera maior nível de evidência científica, eu vou analisar os meus pacientes para avaliar o efeito de uma terapia comparada com outra,
né? Então essa minha pesquisa está gerando dados primários, dados que eu coletei. A revisão sistemática não faz isso, ela se utiliza de dados secundários, ou seja, dados de terceiros, que outros pesquisadores produziram. Isso gera a falsa ideia de que talvez por isso ela tenha uma qualidade menor, muito pelo contrário, não, né? Você trabalha com, é uma pesquisa secundária, mas usa como matéria-prima dados primários de terceiros, mas de excelente qualidade, por isso que a evidência é tão boa. Professor, tendo em vista tudo isso, qual que é o grande objetivo do livro? Bom, Vitor, o objetivo do livro é informar a comunidade científica acerca dos procedimentos que devem ser seguidos para a condução, né, para o delineamento e condução de uma revisão sistemática. Infelizmente, muitos pesquisadores, até hoje, confundem a revisão sistemática com a antiga revisão de literatura tradicional que se tinha, né? E antigamente, experts de uma determinada área escreviam para artigos científicos sobre um determinado assunto. Então eles usavam as bases literárias que fundamentavam a sua teoria pessoal, né, e defendiam aquela teoria com base em artigos que eles escolhiam. Certo. A revisão sistemática envolve um processo ou um protocolo muito mais complexo que esse, né? Não são procedimentos simples, e o profissional que se aventura na redação ou no delineamento de uma revisão sistemática, sem estar familiarizado com os procedimentos que devem ser levados em conta na redação desse tipo de trabalho, ele pode acabar, das duas uma, ou enfrentando muitas dificuldades para a publicação do artigo, ou publicando, mas gerando um nível de evidência científica muito aquém do que se espera para esse tipo de publicação. Então, esse livro tem o objetivo de orientar o pesquisador em todos os passos fundamentais para que ele consiga ter êxito na geração de evidências científicas sobre o assunto que ele trata, mas também para a publicação do artigo. Professor, o senhor escreveu esse livro junto com outro autor, que é o Joel Ferreira Santiago Júnior, né? Isso. Quem que é o Joel, professor? Bom, o Joel hoje é um parceiro de trabalho, mas o Joel ele é ex-aluno aqui da FOB, ele se graduou em odontologia aqui na FOB. Meu primeiro contato com o Joel, eu não sei te precisar a data, mas foi em torno de 2003, 2004, quando eu era pós-graduando, ele ainda era um aluno de graduação, né, orientando seminários aqui pela FOB. Depois ele se formou, fez o mestrado e o doutorado na Unesp em Araçatuba, na área de prótese dentária, especificamente em implantodontia, e hoje ele é docente da Universidade do Sagrado Coração. E já vem trabalhando com revisão sistemáticas há um certo tempo. Então o Joel se tornou um parceiro, porque nós detectamos essa necessidade iminente de publicar um livro nesse assunto. Então desde então a gente tem trabalhado junto nesse sentido. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Heitor Marques Honório, que é um dos autores do livro Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia. Professor, como que é a divisão dessa obra? É um passo a passo de como fazer essa revisão? Aliás, na verdade você entendeu exatamente o intuito do livro. Ele até tinha esse título inicial, né? Revisões Sistemáticas, um guia básico ou passo a passo. Mas depois nós percebemos que com a redação ele foi ganhando um corpo tão grande e ele recebeu esse nome de Fundamentos das Revisões Sistemáticas. Mas basicamente, Vitor, ele tem uma divisão em dois blocos. Tá? Um primeiro bloco é um bloco teórico, conceitual, em que o pesquisador vai conhecer as etapas para o delineamento e condução da revisão sistemática. E o segundo bloco são as particularidades da revisão sistemática nas várias áreas da odontologia. O primeiro bloco é dividido em 8 capítulos, o segundo em outros 12, totalizando os 20 capítulos desse livro. E nesse primeiro bloco, que é o bloco teórico, nós oferecemos para o leitor aqueles que nós denominamos como os 10 passos fundamentais para a condução de uma revisão sistemática, né? E é a partir desse primeiro bloco que ele recebe essa orientação. Nesse primeiro bloco, então, ele não é direcionado apenas para odontologia, professor? Não. Nós, inclusive, tivemos essa preocupação. Aliás, esse já é o próximo passo desse projeto. O título
Revisões sistemáticas em odontologia dá a falsa ideia de que ele é um título ou um livro restrito à área odontológica. Muito pelo contrário, o bloco teórico ele pode ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde. Nós tivemos preocupação em utilizarmos exemplos na redação do livro que não remetessem somente à odontologia. Agora, sim, o segundo bloco é específico, né? Porque são as particularidades de cada área odontológica, o que torna, obviamente, esse livro mais atraente para o dentista, até pelo próprio título, mas eu já tenho tido o retorno, o feedback de outros profissionais de outras áreas que também já têm feito a aquisição do livro, porque ele atende a todas as outras áreas da saúde. Professor, a gente teve nesse livro a participação de mais de 40 especialistas, se eu não me engano. Tem alguns aqui da FOB, né? Sim. Quem são eles, professor? Bom, da FOB nos honraram com a participação, a colaboração nesse livro, 4 professores. O professor José Roberto Pereira Laures, que é um docente que trabalha comigo na disciplina de Metodologia de Pesquisa e Estatística, auxiliou diretamente na redação do capítulo 6 desse livro. O professor Guilherme Jansson, da Ortodontia, que auxiliou na redação do capítulo de particularidades das revisões sistemáticas na ortodontia. A professora Ana Lúcia Capelosa, da Radiologia, que também escreveu sobre as particularidades na radiologia, e o professor Roosevelt da Silva Bastos, que escreveu sobre saúde coletiva. Né? Então são pessoas que têm familiaridade com o tema e puderam colaborar bastante na sua área de expertise no conteúdo desse livro. Tendo em vista tudo que a gente conversou, seguir esse passo a passo aumenta bastante a chance de publicação? Eu acho que o pesquisador ele tem que publicar, né? Tem que levar esse conhecimento. Aumenta isso, professor? Sem dúvida, Vitor. Aliás, esse é o ponto de partida. O intuito desse livro é facilitar, isso nós enfatizamos várias vezes ao longo do livro, facilitar ou potencializar as chances de publicação. Talvez um dos fatores que tenha me feito perceber a necessidade de redação desse livro foi uma revisão que eu fiz para um periódico científico alguns anos atrás. Isso tem uns 3, 4 anos. Um periódico científico chamado Archives of Oral Biology me enviou um artigo científico de revisão sistemática para eu emitir o parecer. E eu lembro que nós éramos em 3 pareceristas, a avaliação é cega, eu não sei de que local do mundo eram os outros 2, mas os outros 2 aprovaram o artigo de imediato. Eu não aprovei, porque ele tinha muitas falhas metodológicas, né? Ele não seguia boa parte desses 10 passos que nós preconizamos no livro. E eu fiz todos esses questionamentos, né, na primeira revisão. O fato é que, para encurtar a história, esse artigo ele voltou outras 3 vezes, ele foi publicado, e a versão final do artigo ela se apresentou muito melhor do que a inicialmente submetida. Satisfeito com a análise que eu tinha feito do artigo, que foi publicado, o editor da revista entrou em contato comigo e pediu para que eu escrevesse um editorial sobre revisões sistemáticas, dizendo que ele notava na comunidade científica uma carência por conhecimento muito grande quando se trata de revisões sistemáticas, né? Então nós tivemos o cuidado em colocar no papel, enquanto redigíamos esse livro, todos os passos em detalhe que o pesquisador deve seguir para potencializar a chance de publicação. Mas não só publicar com qualidade, para de fato gerar uma evidência científica que contribua com a área da saúde, né? Então isso é o mais importante. Isso envolve também publicações internacionais, professor? Claro, sem dúvida, né? Boa parte dessas revisões sistemáticas tem uma aceitação muito grande nos principais periódicos científicos internacionais. Ok, né? Professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Heitor Marques Honório, que é um dos autores do livro Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia. Professor, podemos dizer que essa é uma obra pioneira na área? Em português, sim. Já existem outras publicações, Vitor, em inglês, em espanhol, mas em português havia essa carência. A comunidade científica pedia por uma obra que sintetizasse os pontos importantes acerca da delineamento e condução de uma revisão sistemática. Então, sim, em língua portuguesa é uma obra pioneira. Sobre a linguagem do livro, professor, como que vocês definem? É uma linguagem mais técnica, mais leiga, mais acadêmica? É uma linguagem acadêmica, né? Voltada especificamente para o pesquisador, né? Tanto que, apesar, de novo, do título falar sobre odontologia, se um
colega seu, profissional de odontologia, um clínico de consultório, receber esse livro de presente, provavelmente ele não vai ter utilidade, né? Porque ele trata de uma linguagem específica para o pesquisador que tem o objetivo de redigir ou conduzir uma revisão sistemática. O lançamento dele já aconteceu, foi em Campinas. Que evento que foi esse e como que foi esse evento aí, professor? Em Campinas aconteceu agora no início de setembro, do dia 2 ao dia 4 de setembro, a 35ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, conhecida por nós dentistas como SBPQO. E o evento nos surpreendeu positivamente, porque o lançamento foi agendado para o primeiro dia. E nesse evento nós contamos com a participação dos maiores expoentes na pesquisa brasileira em odontologia, né? E muitos deles puderam passar pelo lançamento, adquiriram o livro e felizmente o retorno tem sido muito bom nesse sentido, né? O que nos surpreendeu também é porque obviamente a editora tem muito mais experiência com eventos de lançamento como esse. Sim. Eles destinam para o evento de lançamento um determinado percentual da primeira edição e toda essa cota que foi levada até Campinas, ela se esgotou no primeiro dia. Eles tiveram que, em caráter emergencial, repor cotas adicionais para o segundo e terceiro dia e essas cotas também se esgotaram, o que foi muito bom, né? Mas mais importante que isso, Vitor, o que tem nos trazido bastante satisfação agora, nesse momento, passado o lançamento, é o retorno daqueles que fizeram a aquisição no início. Feedback, né? Então esse feedback tem sido bastante positivo, né? E o que mostra que aquela intuição inicial nossa estava certa e que nós estamos no caminho certo e essa informação tem sido bastante útil à comunidade científica. E a procura no site da editora está grande também, professor? Também. Essa é mais uma surpresa, né? Fazendo uma consulta recente no site da editora, eu pude perceber que dentre os vários livros que publica a editora Quintessense, o Fundamentos das Revisões Sistemáticas e Odontologia é o livro mais vendido, né? De novo, o que mostra uma demanda grande, uma carência grande por esse tipo de informação, e aqueles que não puderam estar no evento de lançamento e puderam adquirir pessoalmente, agora têm feito essa aquisição pelo site da editora. Tem algum plano futuro para o livro, professor? Uma segunda edição, algo mais geral mesmo, para fugir um pouco da odontologia, para abrir um pouco esse leque? Sim, vários. Eu vou te mencionar alguns planos, né? Até já em conversa com a própria editora, em função do sucesso que foi o lançamento dessa primeira edição, tem sido, né? Nós já temos encaminhado o projeto da edição em espanhol do livro. Queremos sim expandir a mesma proposta de um livro intitulado Fundamentos das Revisões Sistemáticas para a área da saúde, para que a gente não fique preso a essa ideia de que é um livro específico para a odontologia, porque não é, né? Então, em breve, se tudo correr bem, dentro da programação, esses dois projetos devem sair do papel. Senhor, para a gente finalizar, quem se interessou por tudo isso que a gente conversou, onde encontra o livro? Bom, eu acredito que em breve muitos vendedores de livros locais em eventos científicos já terão os livros para venda, mas eu acho que a curto prazo a maneira mais simples é que a aquisição seja feita pela internet, tá? O site é o site da editora Quintessense, www.quintessenseeditora.com.br. Lá, qualquer interessado no assunto pode fazer a aquisição direta do livro, em poucos dias ele vai receber em casa. O senhor queria parabenizar pelo livro e agradecer mais uma vez por ter participado aqui conosco. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço a honra do convite. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.